97 News. Brasileiro é gênio, mas brasileiro é normal. Gênio já é meio complicado, né? Porque se brasileiro fosse gênio, brasileiro com 4 horas só de estudo daria para aprender. O mundo inteiro, as crianças ficam na escola é o dia todo. Por que no Brasil são 4 horas? Nós temos que imitar o que é bom. Os países desenvolvidos, a criança fica na escola é 8 horas, é o dia todo. E o brasileiro não é mais inteligente do que as outras crianças. Então, a maior parte dos países, as escolas são integrais. Nós estamos chegando tarde. No Brasil, sobretudo no Nordeste, Brumado vai muito bem. E Brumado já tem 4 escolas de tempo integral, com mais 3 em construção. Talvez até o final do nosso mandato a gente entregue 7 ou 8 escolas de tempo integral. A Cássia falou aqui, nenhum município aqui na região tem uma escola de tempo integral ainda. E nós já vamos para a 7ª ou 8ª até o final do nosso mandato. Ou seja, realmente, isso é uma coisa que faz com que Brumado esteja na frente. Nos encha de orgulho. E Brumado, vocês veem que de uns tempos para cá, que Brumado está tomando impulso por causa disso. Porque a educação está sendo privilegiada. E ainda é muito pouco. Nós temos que andar muito mais depressa para recuperar o tempo perdido, né? Eu quero dizer a vocês que da importância que é um estágio na vida de uma pessoa. Aqui vocês têm estudantes fazendo estágio não só na educação, que é onde tem mais, mas tem também em todas as demais secretarias da saúde, da administração, desenvolvimento social. Em qualquer lugar você tem um estagiário, porque o estagiário é uma oportunidade da gente complementar, mas sobretudo de a gente dar uma oportunidade de crescimento. Ir para a escola, aprender, blá 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 blá, e não saber o que vai fazer aqui com aquilo. Uma coisa é você aprender na escola e saber para que serve. Quando você chega no trabalho e encontra uma dificuldade de como escrever uma carta, fazer um ofício ou resolver um problema de matemática, quando você volta para a escola, você não vai ser mais aquela criança irresponsável, aquele jovem que pensa em deixar para depois, como se diz, empurrar com a barriga. Você fala assim, não vou aprender, porque senão quando eu chegar na minha hora de trabalhar, como é que eu vou resolver? Então o estágio é muito importante. Olha, no Brasil hoje tem um homem que tem 105 anos de vida, chama-se Oscar Niemeyer. Ele, vamos dizer, daqui a 200 ou 300 anos, quando nenhum de nós mais tivermos nesse mundo, vão perguntar assim, quem foi Pelé? Eu acho que não vão lembrar mais. Quem foi Juscelino? O terreno não vai saber. Mas se perguntar quem foi Oscar Niemeyer, todo mundo vai saber. Foi o grande arquiteto brasileiro da construção de Brasília, um homem fantástico, fantástico até na sobrevida que teve, está com 105 anos de vida, e lúcido, eu diria até trabalhando. Pois bem, esse homem, que aos 20 e poucos anos de idade, já tinha se formado em arquitetura, ele só foi muito moderno no seu tempo, porque com pouco anos já tinha se casado e a mulher já estava esperando o neném, e ele precisava sustentar a família, e foi procurar um estágio no escritório de Lúcio Cardoso, que era um grande urbanista daquela época em Belo Horizonte, e chegando lá pediu um estágio. Naquele tempo a lei não era tão complicada como hoje, não. O estágio era fácil. Eu chegava, dava uma oportunidade e no final do mês dava um agrado para o cara ali, estava trabalhando, era no estágio. Hoje ele é todo regulamentado, vocês sabem aí, quem é estagiário tem que passar por isso do Waldo Lloyd, tem um contrato firmado, assinado, não quer responsabilidade trabalhista, responsabilidade de segurança do trabalho, uma série de coisas. Naquele tempo era mais simples. Mas ele foi pedir um estágio no escritório de Lúcio Cardoso, não, de Lúcio Costa. Lúcio Costa, eu faço confusão por causa que é Lúcio Costa e o calculista era Joaquim Cardoso, né? O calculista de Brasília.
e Oscar Niemeyer era o arquiteto. Bom, mas nessa época que ele era estudante, o escritório de Lúcio Costa, que era mais velho que ele, já funcionava em Belo Horizonte. Ele foi pedir um estágio. Na verdade, ele queria um emprego, porque a mulher dele estava a parir e ele precisava de um emprego para sustentar a família. E o cara falou, olha, não estou precisando não. Não, mas deixa eu trabalhar aqui de graça. Sem pagar nada não, vou ficar aqui só para ver se aprender alguma coisa. E lá ele começou a rabiscar. O pessoal gostou, acabou empregando ele, e ele foi o grande arquiteto das grandes construções avançadas lá de Belo Horizonte, do museu da Igreja da Pampulha, lá de quantos prédios famosos em Belo Horizonte, foi em Brasília, hoje na França, no mundo inteiro, um grande arquiteto chamado Oscar Niemeyer, que hoje está com 105 anos de idade, e o primeiro emprego dele foi conseguido na marra, através do estágio que ele pediu para trabalhar de graça, e se tornou o gênio que foi. E foi não, que é, né? Oscar Niemeyer. Então eu digo para vocês que o estágio realmente é a primeira oportunidade. É uma oportunidade para o patrão de identificar valores, identificar pessoas que querem trabalhar de fato. E é uma oportunidade para o jovem de mostrar sua capacidade, sua garra, sua vontade de crescer e de ocupar um espaço no seu lugar no mundo, né? Então eu acho que juventude e estágio são duas coisas que realmente não podem separar. Eu parabenizo vocês, a família de vocês. Quero que vocês levem essa mensagem a todas as famílias de vocês aqui em Brumado, aos que não puderam vir, disso de que a administração de Brumado está fazendo o seu papel. Vocês estão vendo aí, nós já estamos chegando a 320 estagiários que se somam à força de trabalho da administração para tornar a nossa vida cada vez melhor. Quer seja através da educação, quer seja através da saúde, né? É um serviço complementar, mas muito importante. Eu parabenizo vocês. Confesso que eu próprio, quando estudante, fiz vários estágios. Meu primeiro estágio foi no chamado Projeto como é que chama o projeto? Mauá. Projeto Mauá, né? Era um projeto em homenagem a um engenheiro, né? Barão de Mauá, que era engenheiro, e que naquela época, na década de 60, os estudantes de engenharia faziam, né? Tinha um que era dirigido na área de medicina, mas o de engenharia era o Projeto Mauá. Andei viajando, vendo algumas obras, depois fiz um estágio na construção de um fórum de Contagem, depois fiz um estágio na barragem de Marimbondo, na construção de uma barragem de 1.400.000 quilowatts entre Minas e São Paulo. Foi um estágio muito importante para mim. Enfim, fiz alguns estágios para depois ser estagiário no Centro Industrial de Contagem. Eu fui contratado depois como engenheiro e aí comecei minha carreira de engenharia, graças a Deus, vitoriosa. Mas o primeiro estágio foi difícil também. Talvez o meu primeiro estágio foi mais difícil que o de Niemeyer. Eu pedi ao meu professor José Carvalho Lopes que me arranjasse um estágio em Belo Horizonte. Não conhecia ninguém em Belo Horizonte, estudante pobre, não tinha nenhuma referência. Como é que eu faço para abrir uma porta de uma empresa? Aí o professor José Carvalho Lopes fez uma carta a um amigo dele, José. Procure meu amigo José. Que José? José Mendes Júnior. Era o próprio dono da Mendes Júnior, que era o colega dele de 100 anos atrás. Aí ele vai lá no José, leva essa carta e me apresente lá que te arranja o estágio. Eu fui lá no prédio. Onde é que o setor pessoal? É no quarto andar. Fui no quarto andar, apresentei. Eu tenho uma carta aqui para o doutor José Mendes Júnior. Eu falei, deixa aqui que eu entrego ele. Eu falei, não, o professor mandou entregar na mão dele. Não, não pode, entrar na reunião lá em cima. Não, não pode. Larguei lá, fui embora. Quando eu cheguei na escola, o doutor Zé Carvalho Lopes me viu e falou assim, Baiano, e tal, como é que vai o estágio? Eu falei, olha, não estou fazendo estágio não. Eu fui lá, não consegui falar com o homem não. Ele falou, não, volta lá, pega a carta na mão desse sujeito e vai entregar para José, né? Atividade José. Era o dono das maiores empresas do Brasil, o mais rico do mundo. Aí eu voltei lá, sem graça, mano. Estudante pobre, tabaréu. Cheguei lá, voltei no carro e falei assim, vem cá, aquela carta que eu deixei aqui para o doutor José Mendes Júnior,
aí? Ah, já foi encaminhado. Eu falei, não, eu quero saber se ela está aí, ou foi ou não foi. E o cara ficou me enrolando, ficando com raiva. Até que ele falou, não está aqui, ó, toma essa carta aqui, me entregou a carta. Eu saí com raiva, cheguei no elevador, quando eu botei a mão no elevador, o elevador abriu a porta, por sorte, entra, eu entro no elevador, tinha um velho lá dentro. Eu entrei, se eu não tivesse com raiva, você não está com raiva, você perde a vergonha, né? Eu cheguei e falei assim, o senhor conhece o Dr. Bendy Júnior? Ele falou, sou eu. Parece história de Olhatinho, né? História de mentira aqui, né? Aí eu falei assim, ele falou, sou eu. Eu falei, essa carta é para o senhor. Ele pegou a carta, leu, escreveu uma observação, falou assim, passa no setor pessoal. Eu fui, isso era início de dezembro, eu fui para o meio do mar, fiquei em dezembro, Natal, Réveillon, janeiro todinho e o carnaval. Porque que deu as aulas, voltava em março. Eu fiquei em dezembro, janeiro e fevereiro, todo no mar, fazendo plano de fogo, acompanhando concretagem, acompanhando dobra de ferro, um trabalho fantástico. Fiz um relatório desse tamanho assim, foi o meu primeiro grande estágio, que requereu esforço, abnegação, mas foi um grande valor de aprendizado. Então eu acho que o primeiro estágio às vezes é difícil. E aqui em Brumado nós estamos abrindo as portas da administração para facilitar a vida do primeiro estágio. Que vocês sejam bem-vindos, os que já estão trabalhando, divulguem essas informações entre os seus companheiros, colegas, para que a gente tenha cada vez mais estagiários em Brumado, para que eles tenham a oportunidade de começar uma vida profissional exitosa, com um grande futuro. Tá certo, gente? Eu agradeço a vocês todos, aos pais de vocês, a todos que vocês levem essa mensagem da administração, no sentido que vocês aproveitem bem os seus estágios, porque é a matéria-prima para o exercício de uma boa profissão, de uma profissão de sucesso. Ok? E que o bom Jesus nos abençoe a todos. Muito obrigado. Madeireira Real 97 News.